Jogadores do São Paulo incomodados com Crespo, era só essa que faltava. Vamos falar muito sobre isso, vexame do São Paulo na estreia da temporada e várias outras notícias do São Paulo. Certo, minha rapaziada? Vambora aí para mais um vídeo, né? Sem gracinha, porque o negócio tá feio, né, meu parceiro? O negócio tá feio. São Paulo estreou ontem contra o Mirassol e parece que as coisas pioraram em relação ao ano passado, né? 2026 começou do mesmo jeito que terminou 25. Parece que piorou, né? For pegar os últimos jogos do ano passado para cá, né, para essa estreia, parece que piorou, né? Um jogo assim lamentável do São Paulo em todos os aspectos, né? Tecnicamente um horror, taticamente um horror, animicamente então, meu Deus do céu, parece que era um defunto que estava em campo ontem, né? E isso traduz muito também a entrevista que foi do Luciano no final do jogo, né? Então, assim, um negócio horroroso que a gente viu ontem em todos os aspectos. E, irmão, foi bem pior do que eu imaginava, tá? Bem pior do que eu imaginava, né? A gente sempre imagina os cenários que podem acontecer e o que aconteceu foi o pior cenário possível, né? O time ter sido atropelado e não ter mostrado nada, entendeu? E também a parte anímica dos jogadores também, tá, irmão? Né? Os jogadores estão no chão, né? Jogadores já na primeira rodada, o primeiro jogo do ano, primeiro, né? Os caras já, irmão, animicamente já não existe mais, né? Os caras desacreditados já no primeiro jogo. Você vê isso, como eu falei, na entrevista do Luciano depois do jogo. Além do que a gente viu em campo, né? Além do que a gente viu em campo, a situação do São Paulo, você pega o que já vem acontecendo desde o ano passado, e especialmente o jogo de ontem, é o retrato do que é o clube fora de campo. Ao mesmo tempo que estava acontecendo no jogo, cara, tava tendo matéria no Fantástico, né, de escândalo de corrupção no São Paulo. Tipo assim, o que acontece no campo, irmão, é o retrato do que é fora. Eu vou repetir. Na hora que o São Paulo estava jogando contra o Mirassol, estava tendo matéria no Fantástico sobre corrupção no clube, né, que a Polícia Civil está investigando. Esse é o São Paulo hoje, né? E o que acontece no campo, irmão, é só o reflexo do que é a gestão, né? O que acontece no campo é a cara da gestão. O que acontece no campo é a cara de Júlio Casares e companhia. Entendeu? Então, assim, sinceramente, não tem muito o que falar. É uma situação muito preocupante aí do São Paulo. Tudo que vai acontecendo em relação à gestão, a escândalo, corrupção, esquema, investigação, tudo isso já tem um impacto muito grande dentro do campo. Isso influencia muito dentro do campo. Ainda tem outro agravante, né? Que é os caras não pagarem os jogadores em dia, né? Deixar aí 2, 3 meses de direitos de imagem atrasado, que é um negócio inacreditável, né? O que é uma vergonha isso acontecer. Mas a gestão faz isso desde o dia 1º de janeiro de 2021, quando eles pisaram o pé no São Paulo e assumiram o São Paulo, né? Então, tipo assim, já tem 1 milhão de problemas fora de campo, ainda não paga os caras em dia, irmão. Aí é o que aconteceu em campo ontem. O time não compete, é amassado, atropelado. O Mirassol não fez nenhum esforço para ganhar do São Paulo. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer, né? O teu time não ter nada, tu olha pro São Paulo em campo, não tem nada, e o adversário não faz nenhum esforço para ganhar do seu time. O Mirassol não fez nenhum esforço, cara. Fez um gol com 6 minutos, né? Normal ali. Fez segundo gol com 20 minutos, acabou o jogo. Aí fez mais um no final, na maior tranquilidade. O Mirassol não se esforçou para ganhar do São Paulo. E detalhe muito importante, né? O Mirassol que não é o Mirassol do ano passado. Não é o Mirassol do ano passado. O Mirassol perdeu uma porrada de jogador, contratou um time inteiro de jogadores, contratou 12, 13 jogadores, né? Então, um time, irmão, bem diferente do que foi ano passado. E São Paulo entrou em campo ontem, os caras pareciam o Barcelona do Guardiola, né? Numa tranquilidade, numa facilidade para jogar contra o São Paulo, que foi um negócio impressionante. O pior de tudo é o time não competir. O pior de tudo é o time entrar em campo, não mostrar nada, não competir e ser ruim em todos os aspectos, né, cara? Anímico, tático e técnico.
muito ruim em tudo. E aí preocupa, né? Preocupa porque o campeonato agora é um formato novo, só tem 8 jogos, tem clássicos fora de casa, contra Corinthians, contra Palmeiras, e, irmão, tem o São Bernardo semana que vem, né? Na quinta-feira, né? Se eu não me engano é quinta ou quarta, né? E São Bernardo que meteu 4 na estreia. Meteu 4 na estreia, né? Então São Paulo tem que ganhar jogo aí de qualquer jeito, não sei como. Não, tu vê o São Paulo em campo ontem, tu fala bem assim, cara, o São Paulo não vai ganhar nenhum jogo no campeonato. A impressão que passa é essa. Tu fala bem assim, cara, esse time que tá em campo ontem contra o Mirassol, esse time não vai ganhar nenhum jogo no campeonato. A impressão que passa é essa, né? Porque quando tu vê um nada em campo, a impressão que passa é que não vai ganhar nenhum jogo no campeonato. E tem que ganhar já do São Bernardo. De qualquer jeito tem que ganhar. Porque depois já tem o Corinthians fora. O Corinthians tá que nem o Mirassol, né? O Corinthians chuta bola do meu campo, é gol, joga a bola pra área, chuta, bate, rebate, bate no zagueiro, entra no gol, tudo dá certo, né? Tudo dá certo. Então, tem que ganhar do São Bernardo no meio de semana de qualquer maneira. De qualquer maneira tem que ganhar o jogo, né? Eu nunca fiquei com esse alarde de, nossa, vai cair no Paulistão, mas olha, do jeito que entraram em campo ontem, é preocupante. Até mais do que perder, é o jeito que o time perdeu. A postura dos jogadores do São Paulo, isso que é pior. Porque perder faz parte do jogo, faz parte do futebol, né? Agora, a questão é como você perde. Você perde jogando bem, competindo, mostrando alguma coisa? Tem reação o time? Não tem nada disso. A gente viu em campo ontem, nada disso. E, como eu falei, foi pegar o jogo de ontem contra o Mirassol e a reta final do Brasileirão, parece que piorou, né? A gente pensava que não podia piorar, do jeito que o time terminou o Brasileiro no ano passado, mas pode piorar. E foi o que aconteceu ontem. Entendeu? Foi o que aconteceu ontem. Então, não tem muito o que falar aí do jogo, né? Só vou pegar aqui a escalação que eu quero falar sobre uma coisa que me chamou a atenção. Como eu falei, é claro que tudo que está acontecendo fora de campo interfere no campo, né? Mas tem algumas coisas que acontecem que eu fico em dúvida, né? Por exemplo, queria que o Crespo explicasse por que o Alisson, por exemplo, que fez um jogo bizarro de ruim, né? O time inteiro foi uma porcaria, mas ele foi um dos piores. Inclusive no segundo gol, foi o segundo gol do Alan Franco, né? Ele dá um passe horrível pro Ferrarese, o Ferrarese vai com o pezinho mole também, perna dividida, e sai o segundo gol do Mirassol, né? Eu queria entender o porquê que o Alisson começou o jogo como titular ontem. Qual foi o motivo, né, do Alisson ter começado o jogo como titular ontem? Porque o Alisson fez uma temporada horrível em 2025, horrível, tinha um jogo que nem entrava, né? E ontem, do nada, começou como titular. O Pablo vai estar machucado, tá sem condição, o que aconteceu com ele? E gente que reclamava do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, nossa senhora, cara, o Luiz Gustavo é um gênio perto do Alisson. Né? O Luiz Gustavo teve um tromboembolismo pulmonar no passado, ficou 5, 6 meses sem treinar, né? Não vou nem falar de jogar, sem treinar sequer. E mesmo assim, quando voltou, jogou melhor que o Alisson, né? Aí não renovaram o contrato do Luiz Gustavo, porque ele deu aquela entrevista contra o Fluminense, né? Não renovaram por causa disso, porque ele diminuiu o salário para ficar e não renovaram. Aí sobrou o Alisson, né? Para poder jogar, né? Sobrou o Alisson aí. Sobrou o Alisson. Coisa assim impressionante. Outra questão. Joga o Nicolas, que é da base, né? Acabou de sair da copinha. Aí entra o Ferreirinha. E por que o seu Wender não jogou? Qual que é a explicação? Lateral que veio da Europa, jogou em seleção, né? Tem salário de atacante. Por que não jogou? Jogo da base, joga o atacante improvisado no lugar dele. Ele não joga por quê? Tá machucado ainda? Tem condição de jogo? Porque se não tiver condição de jogo, não tinha que ter colocado no banco. Né? Se põe no banco, tem condição de jogar. Por que ele não jogou? Por que ele não jogou? Essa que é a questão. Essas são minhas duas perguntas, meus dois principais questionamentos sobre o time em campo. Né? Wendel e Alisson, qual a justificativa? Né? Porque a gente já comentou aqui dos 1 milhão de problemas que tem, né? Sempre quando a gente vai fazer crítica pro time, tem que ressaltar, né, tudo que acontece. Os caras nem recebem salário, né? O que é uma piada de mau gosto, negócio vergonha, né? Dá vergonha de você falar um negócio desse. Mas tem algumas coisas também que não dá para entender, né? Que não dá para entender.
Alisson titular e o Wendel nem entrar em campo, essa aí é uma coisa que chama atenção, né? Que chama atenção. Aí, de resto, rapaziada, não tem o que falar, né? Sinceramente, tem que falar. Cédric também, um negócio assim, inacreditável, Cédric, né? É impressionante, mas nada do que a gente já não estava vendo no ano passado, né? Nada do que a gente já não estava vendo no ano passado. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Seguinte, ó. Tá aí, ó. Coletiva do Crespo. Em um momento que o Casares se defende de várias acusações e luta para não perder o cargo no processo de impeachment, o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, tem tentado montar um time nesse início de 2026, abre aspas para o Crespo. É um momento delicado. Acredito na justiça, a polícia está trabalhando. Ainda não tem culpados. Eu acompanho com confiança, pensando que, até provar o contrário, todos são inocentes. A situação, como eu falei, é muito sensível, muito difícil. Mas aqui todo mundo está tentando ajudar, colocando a cara, trabalhando todo dia para poder melhorar a situação. Eu mesmo falo para o grupo inteiro. Todos sabem, os atletas têm que estar blindados. É um problema que deve ficar fora. É difícil? É muito difícil. Mas a situação é essa. Já falei muitas vezes, prefiro ter a idade para vir ao São Paulo nos anos 90. Não aconteceu. Estou aqui e vamos trabalhar para sair de uma situação muito difícil e delicada. O que podemos é controlar, blindar e proteger o elenco, para que trabalhe no dia a dia e tente fazer o melhor. Fecha aspas para o técnico Hernan Crespo. Cara, acho que o principal de tudo, né, é que ele fosse uma questão de blindar, né? Os atletas têm que ser blindados. É um problema que tem que ficar de fora, né? É difícil, muito difícil. É aquela questão que a gente comenta, né, cara? Que é quase impossível essas coisas não afetarem o dentro de campo, né? Porque é uma situação que teria que blindar o elenco, né? Blindar o elenco, só que a gestão já abandonou o time. O líder do grupo foi embora, que é o Luiz Gustavo, né? E o líder do grupo faz muita falta, faz muita diferença em um momento de crise, em um momento como esse. E não tem mais esse líder porque o Luiz Gustavo foi embora. Ele era esse cara até o ano passado, ele não tem mais esse cara, né? Isso é uma questão de blindar o elenco, cara. Como é que vai blindar o elenco sendo que os caras estão treinando na Barra Funda, né? E aquela coisa que é o presidente do Conselho Deliberativo vai dar entrevista dentro do CT do São Paulo. Aquele incompetente não tinha nem que pisar, não tinha que passar nem na porta do CT, né? No CT que tem que pisar no CT é jogadores, comissão técnica e os funcionários que trabalham lá, mas ninguém. Casares, conselheiro, presidente do conselho, nenhum desses caras tinha que passar na frente do CT. Não tinha que passar na frente, mas não, aquela coisa foi da entrevista dentro do CT da Barra Funda, né? Então, como é que blinda o elenco desse jeito, né? Fica realmente bem complicado blindar o elenco desse jeito aí. Ao mesmo tempo, o técnico Hernan Crespo espera a chegada de reforços para poder qualificar o elenco. Abre aspas aí para o Crespo. É um momento muito sensível. Tenho obrigação de cuidar e proteger o time. No fim do dia, o São Paulo é maior que todos nós juntos. Meu trabalho é tentar proteger o time. O São Paulo, sabendo perfeitamente que fala com a diretoria que precisamos de reforços, porque foram embora muitos jogadores e não temos modo de pensar que com poucos atletas enfrentar toda essa temporada. A diretoria sabe e está trabalhando nisso. Não sei se está trabalhando nisso aí não, viu, Crespo? Temos que as nossas possibilidades tentar reforçar o time. A situação é difícil, todo mundo sabe. Fecha aspas para o Crespo. O Crespo, não sei se eles estão tentando buscar reforço não, viu, cara? Acho que eles estão mais preocupados aí com página policial, com investigação, com impeachment. Não sei se estão muito preocupados aí com a questão de reforço, que precisa e muito, né? Como ele mesmo falou, saíram muitos jogadores, chegou só o Danielzinho e um goleiro reserva. Então, reforço aí precisa muito para ontem, né? Para qualificar aí o time do São Paulo, né? Porque já precisava ano passado e teve muito mais saídas que chegadas, né? Então precisa e muito aí de jogadores, né, cara? Continuando, rapaziada, abre aspas. Temos uma janela até o mês de março. Estamos trabalhando para melhorar o grupo, porque muitos atletas foram embora e não temos número para tentar jogar em certo nível.
E neste número que temos são muito lesionados voltando e que precisam de tempo, jogar minutos, estamos trabalhando para melhorar. Momento delicado. Temos que acreditar que no futebol tudo pode acontecer. Temos tempo para muitas coisas, mas temos muitos jogos, então não tem espaço para criar, construir. Mas vamos jogar e vamos ver se vamos falar do Paulistão no fim do dia. Precisamos estar entre os primeiros 8. Se for primeiro, melhor. A ideia é tentar classificar. E no mata-mata, tudo pode acontecer. Talvez vamos estar fisicamente melhores. Talvez notícias boas vão acontecer. Temos que acreditar e estar confiantes. Como eu falei, o São Paulo é maior que todos nós. O São Paulo não está abandonado, o São Paulo não morreu. Parece que estava um defunto ali. Não acontece nada. É um momento difícil, é claro, muito difícil. Mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar, fecha aspas, para o Crespo, né, rapaziada? Então, tá aí, cara. É isso, que ele tá tentando blindar aí o elenco, né, mas realmente fica bem improvável, né, com tudo que acontece, né, com politicagem aí no clube, né, com incompetentes aí, políticos nojentos entrando no CT da Barra Funda ali, né, contaminando o ambiente, né, que não devia nem pisar perto. Então, é bem provável você conseguir blindar, né, o grupo aí. E o resultado no campo é o que aconteceu ontem, né, o que aconteceu no campo aí ontem, né. Aí eu comentei no início do vídeo que eu falei, né, que o elenco tava aí, primeiro jogo já da temporada, os caras já estão desacreditados, né, animicamente. Então, irmão, os caras parecem um defunto. É só você pegar a entrevista que o Luciano deu depois do jogo. Olha o que o Luciano falou depois do jogo, abre aspas. Vou ser sincero, a gente pede apoio da torcida, porque esse ano vai ser mais difícil ainda. Peço para o torcedor não abandonar o time, porque com eles somos mais fortes. A temporada vai ser difícil. Só peço isso, que o torcedor não abandone o clube, fecha aspas para o Luciano em entrevista depois do jogo. Né, cara, simplesmente muito preocupante essa fala aqui. Né? Não que ele tá errado, né? Que a gente tem que apoiar, realmente não pode abandonar, mas é bem preocupante essa fala, né? Porque você vê que os caras, irmão, animicamente é um defunto, né? Um defunto, e isso é muito ruim, evidentemente, para o campo, né? Porque independente da torcida ajudar ou não, apoiar ou não, quem joga são eles, né? Quem joga são eles. Então é uma situação bastante complicada mesmo, né? Aí, para completar o fim do dia de ontem, né? Cara, a gente já tá com pouco problema, né? Já tá com pouco problema. Aí aparece agora empresário querendo tumultuar ainda mais, né? Querendo tumultuar um ambiente que já tá, né, irmão? Uma bagunça, um caos total. O senhor Júnior Pedroso, que é empresário do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha, fez um post, tá? Nas redes sociais, logo depois do jogo, dizendo o seguinte, ó. Olha o story que ele postou no Instagram. Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que liderar a sua equipe, assumindo seus erros sem expor o seu time. Errou, apenas assume e tente aprender com seus erros. Foi o que o Júnior Pedroso postou nos seus stories do Instagram depois da derrota de ontem, né? E repetindo, ele é empresário né, o Gabriel sabotou que ele é empresário do Lucas, do Pablo Maia e do Ferreirinha. Ele postou isso aí depois do jogo ontem. Aí a pergunta de $1 bilhão é: para que raios foi, não vou nem falar indireta, para quem que foi essa direta, né? Para quem que foi essa direta aí? Essa é a grande pergunta, né? Muita gente falou, pô, foi pro Luciano, né, que deu aquela entrevista que a gente comentou agora há pouco, né? Só que o Caio Alves, tá, que é da ESPN, ele trouxe a seguinte informação. O story de Júnior Pedroso, empresário de Lucas, Pablo Maia e Ferreirinha, teria realmente sido para o técnico Hernan Crespo. Segundo o Caio Alves da ESPN, o que se fala é que o treinador não é unanimidade no elenco, sendo um técnico aí pouco carismático e que expõe o grupo entre atletas importantes do elenco. Era só essa que faltava, né? Já tem pouco problema de escândalo, corrupção, esquema, desvio de dinheiro, votação de impeachment,
salário atrasado, agora só que faltava mesmo, agora empresário vir, né, querer tumultuar ainda mais a bagunça que é o São Paulo, né? Era só que faltava agora, né, jogador tá incomodado com o Crespo, né? Então, segundo o Caio Alves, o recado do Júnior Pedroso foi para o Crespo, né? Ele acrescenta aqui que o Crespo não é unânime, né, no elenco. Ele é pouco carismático, né, como se ele tivesse que ser carismático, né? E expõe o grupo. Bom, ele é empresário do Lucas, do Pablo Maia e do Ferreirinha. Quando foi que o Crespo expôs algum desses 3 jogadores? Não me lembro, né? Não me lembro dele ter exposto aí nenhum dos 3 jogadores. Ou o Júnior Pedroso tá bravio porque os 3 foram banco ontem, né? Outros 3 foi reserva, né? O Lucas, o Pablo Maia e o Ferreirinha. Né? Às vezes ele tá chateadinho porque os 3 jogadores dele não entraram em campo, no caso entraram no segundo tempo, né? Porque foram banco. Né? Empresário tem essa. O problema de empresário é eles não saber o lugar deles, né, cara? O dever do empresário é intermediar, é cuidar da carreira dos jogadores, irmão, encontrar, né, os melhores times, os melhores contratos para os seus clientes. Não tem que ficar fazendo postinho de direta, não tem que ficar querendo escalar jogador. É que no futebol atual, né, no Brasil, então, os clubes são tão bagunçados, né, que os empresários aí, muitos mandam dentro dos clubes, né? Os caras acham que tem direito de escalar jogador, de dar palpite. Esse que é o problema dos empresários, né? Muitos aí não sabem qual é o seu lugar, né? Aí, como eu falei, a gente já tem 1 milhão de problemas, aí só faltava essa agora, né? Mas independente de qualquer coisa, né, não vamos tirar o foco do que é o mais importante agora, né? O foco é Casares e companhia, né? E a votação do impeachment semana que vem. E o time campo tem que ganhar, né? Que tem jogo aí, inclusive, antes do impeachment, né, no dia anterior do impeachment, tem jogo contra o São Bernardo em casa que tem que ganhar de qualquer jeito. Né? Então, independentemente aí dessa polêmica, entre aspas, que o Júnior Pedroso, né, tá causando aí com o Crespo, não vamos tirar o foco do que deve ser o foco realmente, que é Casares e todo mundo que faz mal para o clube, né? Lembrando que ontem saiu a matéria no Fantástico. Então, no dia que saiu a matéria do Fantástico, nós vamos tirar o foco e mudar o foco disso para o Crespo, né? Então, é isso aí, né? Minha rapaziada, dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal, deixando o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.